Como vai você? Tudo bem? Está estudando a palavra todos os dias? Está com a gente aqui no Reavivados? Olha, é muito importante estudarmos a Bíblia todos os dias. E aqui é o nosso propósito, né? Incentivar você para isso, motivar você a estudar um capítulo da Bíblia a cada dia. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós precisamos ser reavivados pela palavra. É muito importante. Ontem nós vimos as armas espirituais, né, um pouco sobre isso, no capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. As armas espirituais, Bíblia, oração, que importância. Quero dar para você a oportunidade de pedir a revista Entre Família. Esta revista aqui, ela fala da importância da família e temas bastante sensíveis, inclusive. São 15 os temas: diferenças homem e mulher, sobre o amor, sexo, sobre operação Super Nanny, né, cuidado dos filhos, quem se comunica se explica, olha aí. Casos de família, os degraus do relacionamento, adultério, divórcio, o que a Bíblia fala, uma empresa chamada família. E sempre aqui na primeira página do estudo, isso aqui é um guia de estudo bíblico, né? Temos um QR Code para que você possa aproveitar alguns minutos com a Darleide Alves. Bem simples. Ela tem feito um bonito trabalho aqui e participa dessa revista. Quer a revista? Precisa? Este é o WhatsApp que você deve entrar em contato. É só escrever lá, Entre Família, pelo WhatsApp. Escreva esse completo como eu estou falando, Entre Família pelo WhatsApp. Vai ser bem rapidinho para você receber, tá bom? E tudo isso graças aos Anjos da Esperança. Eles, através das doações, nos ajudam a pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo. Não é uma tarefa simples, não. Muita gente trabalhando no Novo Tempo, muita gente trabalhando. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem planejado para você algum tipo de atividade para que você possa contribuir para esta tarefa, orando, a sua influência. Mas se Deus está tocando para você ser um anjo da esperança através das doações, então você pode fazer isso. Mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui, tá bom? Só perguntar ali, olha, como é que funciona, como é que eu faço para ser um anjo da esperança, vai dar tudo certo. Bom, nós vamos para um intervalo agora e na volta, capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele continua fazendo a sua defesa, ministro de Deus, diante de algumas acusações ali da igreja de Corinto. Então não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Vamos lá ao capítulo 11, é uma sequência do capítulo 10. Não é? É uma sequência do capítulo 10. Alguns consideram essa parte aqui como a carta severa, que ele menciona lá atrás. Nós já falamos sobre isso lá no capítulo 7, verso 8. Carta severa. E olha só como Paulo se coloca. Ele está falando, irmãos, aqueles que criticam o seu trabalho. Vem as cartas duras, aí fala o que quer. Quando vem aqui fica pianinho, desprezível isso. Então Paulo está defendendo o seu chamado ao ministério feito por Jesus. Por Jesus. Então aqui ele diz assim, quisera eu, verso 11, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Esse é o grande objetivo. Mas, como diz o gaúcho, mans, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, olha a palavra, astúcia,
assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza de Cristo. Isso está acontecendo. Se, na verdade, vindo alguém pregar outro evangelho ou outro Jesus, que não temos pregado, outro evangelho, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente o tolerais. Então, vem alguém falando um monte de bobagem, vocês toleram. Então eu peço para vocês me suportarem na minha loucura de pregar o evangelho. Vocês são coniventes. Esses pregadores estão pregando outro evangelho. Eu pus uma frase aqui. Satanás tem um falso evangelho. Parecido talvez, mas é falso. Não venha ninguém aqui querer colocar as leis cerimoniais de novo em ação. Não venha ninguém querer trazer coisas do judaísmo que já passaram, já caducaram, já perderam a validade, porque Cristo veio. Não aceitem aqueles que vêm com outro evangelho, falando e dando aí base no gnosticismo, epicurismo e outros ismos mais. Não venham aceitar esse tipo. Não é? Eles não estão bem, mas vocês estão aceitando. E agora, quando eu falo, vocês não aceitam. E aqui diz assim, porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. Eu também venho, eu também falo. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Eu estou escrevendo mais do que falando, mas eu não sou falto no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Conhecer quem? A Jesus. Eu conheço Jesus. Ele me fez ficar cego e me derrubou na estrada de Damasco. Eu o conheço. Cometi eu, porventura, algum pecado? Verso 7, pelo fato de viver humildemente, como fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Olha aqui, despojei outras igrejas, dinheiro, recebendo salário para vos poder servir? Não. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei de vos ser pesado. Eu não queria nada ser pesado. Os irmãos da Macedônia me ajudaram. Mas por que vocês estão me igualando, ou não estão me igualando, para ouvir a mensagem que é de Deus? E vocês ouvem essas mensagens falsas? Não. As minhas credenciais são divinas, não são passageiras, egoístas. A verdade de Cristo está em mim, verso 10. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Não vão vir outros aqui. Eu represento a Jesus. Por que razão? É porque não vos amo? Deus sabe. Deus sabe. Essa carta é bem... Esse capítulo é bem pesado, né? Porque os tais são falsos apóstolos, verso 13, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não são, que eles são. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros de Satanás se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Está bem duro aqui, né? Então, Satanás se transforma até em anjo de luz. Ele está usando essas pessoas para desviar os passos de vocês para um outro evangelho. Aqui ele vai falar sobre alguns aspectos, né? Quem são eles? São melhores do que eu? Como é que é isso? E no verso 22, vamos lá ao verso 22. Diz assim, são hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu.
São ministros de Cristo, falo como fora de mim, né? Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. E aí ele vai citando. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, era só 39, não podia 40. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, ali sem saber por onde. Estavam lá perto da ilha de Malta, né? Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios da mesma nacionalidade, entre perigos entre gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Eu não me importo ter passado tudo isso, mas eu estou sendo obrigado a me equiparar a essas pessoas, porque vocês estão ouvindo gente que está vindo trazer mentiras, está confundindo a cabeça de vocês. Paulo pastor, hein? Cuidando do seu rebanho, pegando o cajado lá para cuidar do seu rebanho, sem medo. E ele dá aqui as suas credenciais. Quais eram as credenciais? Lá atrás ele diz que a minha carta de recomendação são vocês. Aquilo que eu preguei, aquilo que eu fiz, vocês são a minha carta de recomendação. E aqui ele diz assim, e tem mais, aqui estão as minhas credenciais. Eu sou hebreu, sou israelita, sou filho de Abraão, né? Descendência de Abraão. Olha o que já aconteceu comigo. Eles são ministros de Cristo? Eu também. Agora vamos ver o que já passaram essas pessoas. Eles vão no bem bom, eles vão tranquilos, pregar aqui, dissolver ali, criar confusão aqui. Esse é o objetivo deles. E ele compara isso a Satanás. Satanás espalha os seus para disseminar discórdia. A discórdia na sua comunidade, na sua família, pode ter certeza. Nós estamos dando brechas para o inimigo. Porque a Bíblia diz, os cristãos conversam. Os cristãos buscam uns aos outros para resolver as demandas. E lá atrás ele até falou isso, né? Vocês levam as pessoas no juiz? Será que não tem ninguém aí dentro que possa ajudá-los? Não foi simples, a batalha não foi simples, não é? Não foi simples. Pessoas querendo derrubá-lo. Assim como existem grupos também por aí, que querem derrubar, falam mal, criticam. Se Paulo está dizendo assim, eles têm credencial, eu também tenho credencial. Eu tenho todas as credenciais e ainda passei por muitas coisas. Eles vão tranquilos, pregam aqui, fazem ali, dividem aqui e tal. Obra de Satanás. Obra de Satanás. Tem alguém fazendo isso? Aí na sua igreja, na sua comunidade, na sua família, é obra de Satanás. Obra de Satanás. E eu não vou para me gloriar, ele disse. Eu não vou me gloriar de jeito nenhum. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. E se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Esse conceito aqui é fabuloso, é extraordinário, é fenomenal. Eu vou me gloriar em alguma coisa? Sabe no que eu vou me gloriar? Na minha fraqueza. Não tem, né? Eu vou me gloriar na minha fraqueza. Não vou me gloriar naquilo que eu faço, que eu fiz, etc. Eu mencionei tudo isso aqui para dar minhas credenciais. Mas eu vou me gloriar na minha fraqueza. Porque isso é a coisa mais importante. Lá atrás, a gente, quem glorie-se no Senhor. Aquele, porém, que se glorie, verso 17 do 10, 17, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Louvor em boca própria é vitupério, eu falei isso ontem. Não é uma coisa boa. Eu mesmo,
Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Paulo está dizendo aqui, a passagem da sua vida não é para ser apupado, tal. Não, ele diz assim, se eu tiver que me gloriar alguma coisa, é na minha fraqueza. Porque eu sou fraco mesmo. Olha que posicionamento. Eu sou fraco mesmo. É na fraqueza. Ele explica sobre a Santa Ceia lá atrás. E a Santa Ceia é uma cerimônia que nos nivela na fraqueza. No reino de Deus, os últimos são primeiros. E os primeiros são últimos. No reino de Deus, quem quer ser servido, sirva. Sirva primeiro. Está entendendo? É o reino de ponta cabeça. Tem até um livro com esse nome, Reino de Ponta Cabeça. Muito interessante. Na minha fraqueza eu quero me gloriar, porque é o que eu sou. O que passa disso é Deus. Deus na minha vida. O que passa da minha fraqueza é Deus. Quando sou fraco, aí sou forte. Quando sou forte, aí sou fraco. Meu pai dizia muito assim, eu largo de fumar quando quiser. Eu domino esse cigarro. Morreu de câncer do pulmão, câncer do cérebro, cigarro. Foi vítima do cigarro. E da sua decisão, né? De não mudar. Né? Eu faço quando quiser. Essa é a resposta. Essa é a resposta de quem mostra fraqueza. O forte mostra a sua fraqueza. No AA, Alcoólicos Anônimos, eu gosto muito, já levei gente, já participei muito bacana mesmo. Esse trabalho que eles fazem gratuitamente, é impressionante, impressionante. Mas a primeira coisa que o indivíduo que entra lá precisa para se ajudar é admitir que ele é um alcoólico. Eu sou um alcoólico e estou livre há 15 anos. Isso é importante. Paulo tinha essa convicção. E nós precisamos ter também. Somos pecadores. Mas pecadores salvos por Cristo. Um dia não haverá mais pecado. Mas por enquanto, aquele que está em pé, cuide para não cair. Isso aí é a Bíblia que fala. O Deus e Pai do Senhor Jesus, verso 31, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Eu quero me gloriar na minha fraqueza. Se é para me gloriar. Se é para me gloriar. Aí ele fala que em Damasco, o governador queria prendê-lo e tal e coisa. E ele teve que fugir por um cesto, pela janela, na muralha. Isso é humilhante, né? É muito humilhante. Não havia problema. Para Paulo não havia problema. Ele estava sempre pronto para servir ao Senhor. Então, minhas credenciais estão aqui. Eu tenho tudo que eles têm. Sou judeu, sou israelita, sou filho de Abraão, sigo a Cristo. E olha tudo aqui. Agora, eu vou me gloriar nisso, sofrimento, prisão, tribulação, naufrágio, chibatada, eu vou me gloriar nisso. Se tiver que me gloriar alguma coisa, estou mencionando, mas é na minha fraqueza. E só para confirmar minha fraqueza, eu já fugi pela muralha num cesto, para fugir de alguém que queria me prender. Isso é minha fraqueza. Eu sou fraco. Eu preciso de Deus. Você também? Eu também. Eu quero Deus na minha vida. Eu queria muito viver sobre estas palavras. Vou me gloriar na minha fraqueza. Ei, Paulo, tremendo, hein? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo em mim. Daqui a pouquinho, daqui a uns dias, nós vamos passar isso. É isso. Que Deus abençoe você. Que Deus me abençoe. A gente não criar tumulto nos lugares por onde passa. Conversar com as pessoas que estão envolvidas ali, mais do que conversar com os outros que não têm nada a ver. Buscar através da fraqueza a força espiritual que Deus dá. É Ele quem dá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, estudá-la, de aprender coisas tão lindas e tão profundas. A igreja de Corinto estava em perigo, eles estavam aceitando lá uma porção de lorotas, mentiras. E Paulo queria direcioná-los.
E ele disse uma coisa: minha credencial está aqui, Deus me deu, mas eu quero me gloriar, se é para me gloriar, na minha fraqueza. Que esse seja o nosso lema também. Na fraqueza somos fortes em Cristo Jesus, que nos dá salvação. A graça e a misericórdia, em nome dele te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Então, o programa segue mais um pouco. Eu fico por aqui. Espero você amanhã para o capítulo 12. Até lá. O filósofo alemão Karl Marx é autor da acusação de que a religião é o ópio do povo. Para ele, a religião iludia as pessoas, assim como o ópio ilude os drogados com uma realidade artificial. Marx acreditava que libertá-las da ilusão irreal fazia parte da construção de uma sociedade melhor. Eu discordo com Marx, pois existem razões racionais para se acreditar em Deus. Porém, se você refletir um pouco, concordará comigo de que a acusação dele não é de toda errada. A religião tem sido usada por muitos como um mecanismo de engano e de ilusão. Fiéis que seguem cegamente seus líderes se dispõem a fazer coisas ridículas, as quais a Bíblia não aprova. Do outro lado, encontramos indivíduos manipuladores que, sem escrúpulos, usam o nome de Deus para o enriquecimento próprio. Será que eu estou exagerando? Gostaria de dizer que sim. Mas a verdade é que muitas vezes já me senti envergonhado de me denominar cristão, pois em muitos contextos este nome tem sido associado a pessoas alienadas e manipuladas por charlatões. Mas esse problema não é novo. Já nos tempos do apóstolo Paulo, existiam homens que usavam a fé para iludir as pessoas. Na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, Paulo alerta a igreja contra os falsos apóstolos. No capítulo 11, a partir do verso 13, lemos: Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O texto é claro ao mostrar que o mal sempre se apresenta com a aparência de bondade. Satanás aparece como um anjo de luz e os falsos apóstolos como bons mensageiros. Desta forma, é tolice confiar na imagem e nas aparências externas. E, infelizmente, hoje em dia é tão fácil para todas as pessoas, inclusive os cristãos, serem levados pela imagem e pelas aparências externas. Muitos avaliam a bondade ou a maldade de alguém apenas baseando-se na aparência. Porém, agir desta forma pode nos levar a abraçar o próprio Satanás que se disfarça em anjo de luz. Outro detalhe interessante é que na Bíblia, o inimigo de Cristo é um diabo religioso. Ele tem seus apóstolos, seus ministros, suas igrejas e seus milagres. Ele usa o próprio cristianismo para iludir os cristãos. Ele usa a Bíblia para afastar as pessoas dos ensinos bíblicos. Por isso, o maior perigo para os seguidores de Jesus não são aqueles que não parecem cristãos e nem gostam do cristianismo, mas sim aquelas pessoas que pregam de Cristo, fazem até milagres em nome de Cristo, mas não passam de servos de Satanás.